A semana começou indigesta para Flávio Bolsonaro. Otávio Guedes comparou os impactos do caso Master e foi direto. Eleitoralmente, quem sai mais machucado é Flávio. E não para por aí. Segundo Lauro Jardim, do O Globo, teria aparecido mais um encontro entre Flávio e Daniel Vorcaro. Enquanto isso, o senador arruma tempo para viajar aos Estados Unidos e assistir jogo da Copa com ingresso que pode custar uma fortuna. A pergunta é simples: quem pagou essa conta? E até então, né, Otávio, se falava que o caso era um caso da oposição, né? O Master pegava em cheio a oposição e o Centrão em cheio a oposição, porque o Flávio foi flagrado pedindo dinheiro para o tal do filme, muito mais dinheiro, né, do que nessa operação que saiu, voltou. Já falamos várias vezes essa operação de câmbio que não está explicada ainda. É uma quantidade de recursos grande para fazer uma obra cinematográfica, enfim, no Brasil. Então, a gente via o caso Master atingindo, do ponto de vista político-eleitoral, Centrão e oposição. E sim, se falava sempre do PT da Bahia, mas as informações que circulavam, inclusive no Palácio, mas é uma coisa mais marginal, mais lateral, não vai ter um impacto muito grande e tal, diferentemente do que está acontecendo com a oposição, diferentemente do que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, que tem o áudio com ele pedindo o dinheiro e tudo mais. Agora, olhando friamente, como é que você vê esses impactos? Ficou todo mundo impactado ali? A bomba do caso Master pega todo mundo? Não, acho que não tem. Eu acho que tem graus diferentes, levando-se em conta o candidato, Lula e Flávio Bolsonaro. Então, acho que não tem muita paridade. É mais grave do ponto de vista de possibilidade de exploração eleitoral contra o Flávio. O Flávio, ele é que toma grana. É o próprio candidato. Ele que toma grana. Ele toma grana com áudio, numa postura absolutamente ali, aí, meu irmãozão, dinheiro, barará, barará. Ao ser confrontado, ele dá aquele risinho debochado, confrontado pelo repórter Tales do Intercept, teve dinheiro do Vorcaro no filme do seu pai, ele dá um risinho, mentira, mentiroso, fake news, e, minutos depois ele é obrigado a revelar a verdadeira história que ele tomou grana. E depois ainda vem que ele se encontrou com o Vorcaro no dia seguinte que ele deixa a prisão. Eu até brinquei dizendo que antigamente existia o político lambe-botas, que era o da Arena, era assim, bajulava os ditadores, os generais, então por isso que era lambe-botas. Agora na democracia nós temos o lambe-algemas, né? Que é a algema não, como é que é o nome? Tornozeleira, é o lambe-tornozeleira. Então, contra o Flávio tem isso tudo. No caso do outro lado, quem tomou grana, e foi uma tomação de grana igual a do Flávio, do ponto de vista de tomar grana, porque como é que você pega dinheiro para comprar um apartamento para tua filha, dizendo depois vai ser recomprado? Enfim, tomação de grana. Mas é uma tomação de grana do líder do governo. Então você ainda tem que ligar os pontos. O líder do governo é o líder do governo Lula, então, portanto, Lula está nesse escândalo. Quem trouxe o Lula para o escândalo, na retórica, foi o próprio Jacques Wagner. Por isso que eu acho que não há uma paridade. Eu acho que é muito mais grave para o Flávio Bolsonaro do ponto de vista de exploração eleitoral. Flávio vai ter que suar muito para tirar a vantagem de Lula na corrida presidencial. Ele tem perdido apoio desde que a primeira torre foi atingida, né? Quando se revelou que ele tinha conversado com o Daniel Vorcaro, pedido dinheiro para o filme da família, inclusive se encontrado com o dinheiro para o filme da família, inclusive se encontrado com o Daniel Vorcaro, que já estava em prisão domiciliar. Mas ao que tudo indica, aquela conversa, aquele encontro que já tinha sido revelado, não foi o único. Tá aí na manchete do ICL Notícias, Flávio Bolsonaro teve um segundo encontro com o Vorcaro, revela colunista do Globo. Por isso que a gente está dizendo, não é replay, não é o mesmo avião batendo na mesma torre, é um segundo avião. Mas no caso, é o mesmo Flávio Bolsonaro que teve um segundo encontro com o Daniel Vorcaro. Revelação de Lauro Jardim no jornal O Globo. Bruno Concílio traz mais detalhes sobre isso. O material também está no nosso site. Bruno, por favor. Rodrigo, como já é de costume da família Bolsonaro, parece que o Flávio não está contando toda a verdade sobre o caso Master. Segundo a apuração do jornalista Lauro Jardim, os dois tiveram mais um encontro a sós, agora em uma mansão alugada pelo banqueiro em Brasília. Até então, apenas a reunião do fim de novembro de 2025 era conhecida. Aquela que, segundo a versão do Flávio, ele foi à residência de Vorcaro dar um ponto final na relação
entre os dois, tipo término de namoro mesmo, Rodrigo. Mas enfim, vale lembrar também que na época o Filho 01 pediu 134 milhões de reais para viabilizar o filme Dark Horse, sobre a vida do pai dele, o Jair Bolsonaro. Por fim, a apuração não dá mais detalhes sobre esse outro encontro escondido de Flávio e Vorcaro, mas o que a gente sabe é que esse imóvel citado, a mansão em Brasília, teria sido usado para receber vários convidados dos três poderes, Rodrigo. É importante deixar claro que o primeiro encontro, que já era conhecido, aconteceu em São Paulo, né? Então, já se sabia que o Flávio Bolsonaro, portanto, mentiu várias vezes, né? Primeiro ele disse que não, que o Vorcaro não tinha pago o filme, depois nunca me encontrei com ele, e aí vem a informação de que ele não só se encontrou, como pegou um avião em Brasília, pago pelo Senado Federal para se encontrar com o Vorcaro em São Paulo, quando o Vorcaro já estava preso em prisão domiciliar. Então, um encontro conhecido era em São Paulo. Agora, o segundo encontro que teria acontecido em Brasília, a gente não sabe exatamente a circunstância, por que eles tiveram esse outro encontro. Será que ele vai dizer que ali ele também estava terminando o namoro político-financeiro com o Vorcaro? Precisou de 2 encontros? Era uma longa DR, então? Ou esse outro encontro era quando eles ainda estavam vivendo o romance político-financeiro e criminoso? No caso do Vorcaro, já confirmado que é criminoso. No caso do Flávio, não sabemos, mas há indícios de que pode haver crime também. Bom, inicialmente Flávio Bolsonaro negou que Vorcaro tivesse injetado dinheiro na produção, né, de Dark Horse, mas depois da reportagem do Intercept, com áudios e tudo, você lembra até, o repórter pergunta para ele por que o Vorcaro pagou o filme do seu pai, e o cara de pau do Flávio Bolsonaro fala assim: você é militante, não é jornalista? De onde você tirou isso? E depois se comprova tudo. E até agora não trouxe detalhes, né? Cadê o contrato, Flávio Bolsonaro? O deputado Mário Frias, produtor do filme, também negou a princípio a participação e depois teve que reconhecer injeção de dinheiro de Vorcaro no filme Dark Horse. Até agora, Mário Frias também não apresentou prestação de contas do filme, ao contrário do que havia prometido. Tanto Mário Frias quanto Flávio Bolsonaro estão no esquema rocambole, enrolar. Vão enrolando. É o candidato rocambole Flávio Bolsonaro, mas será que vai chegar uma hora que a Polícia Federal vai bater na casa dele? Por que bateu no Jacques Wagner e não vai bater na casa do Flávio Bolsonaro? É grave, né? Inclusive, falando em Flávio Bolsonaro, ele não tem tempo, né, de procurar na gaveta o contrato que ele deveria ter com o Vorcaro, mas ele tem tempo de pegar o avião e ir para os Estados Unidos nesta quarta-feira assistir jogo da Copa do Mundo. Olha só, hein? De última hora pintou um ingresso aí para o Flávio. Quem é que tá pagando? A revista Fórum trouxe essa apuração aqui, ó. Um amigo dele é que teria dado o ingresso. A questão é, quem é esse amigo? Parece aqueles presentes do Vorcaro pro Ciro Nogueira. Não tô dizendo que seja, porque o Vorcaro agora acho que não tem nem tempo, né, de dentro da cadeia cavar ingresso para o Flávio Bolsonaro e assistir jogo da Copa do Mundo. Mas o levantamento feito aqui pela Fórum, pelo jornalista Luiz Carlos Azenha, repórter, indica que os ingressos assim mais exclusivos, mais caros para essa partida Brasil e Escócia, chegam a custar, você está sentado aí? $35 mil cada um. O equivalente a 180 mil reais. Bom, o Flávio pode dizer, não chega a tanto. É só 100 mil reais, é bem menos. É só 80 mil reais. Mas quem é que está pagando, Flávio? Salário de senador chega para tanto? É uma pergunta que fica. Olha, o caso Master virou uma bomba política, mas como toda bomba, ela não atinge todo mundo do mesmo jeito. E é aí que entra a análise de Otávio Guedes. Segundo ele, não dá para colocar Lula e Flávio Bolsonaro no mesmo pacote, como se o impacto fosse igual para os dois lados. No caso do governo, existe o caso envolvendo Jacques Wagner, líder do governo no Senado. É grave? Claro que é. Tem que investigar? Tem que investigar. Ninguém está acima da lei. Nem aliado do governo, nem adversário, nem senador, nem ex-presidente, nem filho de ex-presidente. Agora, o ponto político é outro. No caso de Flávio Bolsonaro, o problema bate direto no próprio candidato. Não é um aliado distante, não é um terceiro escalão, é ele mesmo. E o que pesa? Pesa o áudio, pesa o pedido de dinheiro, pesa a história do filme sobre Jair Bolsonaro, pesa a primeira negativa e pesa mais ainda quando, depois de negar, a versão começa a desmoronar. Porque aí fica feio. Primeiro diz que é mentira, depois aparece áudio, depois aparece encontro, depois aparece explicação atravessada. E agora, segundo a apuração citada pelo ICL e atribuída a Lauro Jardim, teria existido ainda um segundo encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dessa vez em Brasília. Aí complica, né? Porque se o primeiro encontro era, segundo a versão dele, para encerrar a relação, como explicar outro encontro? Foi o quê? Uma DR política?
Um término em capítulos? Uma novela mexicana do mercado financeiro com roteiro de campanha eleitoral? E tem mais. Enquanto as perguntas continuam sem resposta clara, surge outra história. Flávio indo aos Estados Unidos para assistir jogo da Copa do Mundo. Segundo a revista Fórum, a viagem levantou questionamentos sobre quem teria bancado o ingresso, citado como caríssimo nas versões mais exclusivas. E aqui não é implicância, é transparência. Porque político que quer ser presidente precisa responder perguntas simples. Quem pagou? Quanto custou? Foi presente? De quem? Tem relação política? Tem relação empresarial? Tem interesse por trás? Porque o bolsonarismo adora posar de fiscal da moral, adora apontar o dedo, adora dizer que combate corrupção. Mas quando a pergunta chega em casa, aí muda o tom, aí vira perseguição, aí vira fake news, aí o jornalista vira militante, aí todo mundo está mentindo. Só que não dá para governar um país no grito, não dá para disputar eleição fugindo de pergunta, e não dá para transformar transparência em ofensa. O caso Master precisa ser investigado em todos os lados. Se tiver gente do governo envolvida, investigue. Se tiver gente da oposição envolvida, investigue também, sem blindagem seletiva. Mas politicamente, a situação de Flávio é mais delicada porque a narrativa pega nele diretamente. Ele queria surfar no escândalo para bater no PT, só que, pelo visto, entrou na água esquecendo que o próprio telhado era de vidro. E quando o telhado é de vidro, meu amigo, não adianta jogar pedra. Uma hora o barulho volta.